STJ 25 anos de hoje traz para você uma entrevista especial com a ministra Suzete Magalhães. A magistrada, que está no Superior Tribunal de Justiça desde agosto de 2012, contou detalhes sobre a trajetória profissional de 30 anos na magistratura. A Suzete Magalhães falou ainda como é trabalhar com a grande quantidade de processos que chega ao Tribunal da Cidadania. E no mês das comemorações em homenagem à mulher, a ministra comentou sobre a posição feminina na justiça brasileira. Você acompanha essa entrevista agora. O STJ 25 anos está no ar. A ministra Suzete Magalhães nasceu em Cerro, Minas Gerais. Ela se formou em Direito há 41 anos pela UFMG, Universidade Federal de Minas. Também concluiu o curso de Letras e é pós-graduada pela Universidade Lusíadas, em Portugal. A ministra exerceu a advocacia. Depois foi procuradora da República em Belo Horizonte. E em 1985 começou a atuar como juíza federal. Antes de ingressar no STJ, em agosto de 2012, foi juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Essa longa experiência na justiça brasileira ajudou e muito nos julgamentos tratados por ela aqui no Tribunal da Cidadania. Acompanhe agora a primeira parte dessa entrevista, onde a ministra conta um pouco da história dela com a justiça brasileira. Eu converso agora com a ministra Suzete Magalhães. Bem-vinda, ministra. Começando a falar um pouquinho sobre a trajetória profissional da senhora, que foram quase 30 anos de magistratura até o ingresso no STJ. Muita experiência. Depois desse tempo aqui como ministra, ajudou bastante esse período de 30 anos aí na magistratura anteriormente ao STJ? Como diz o grande escritor mineiro Guimarães Rosa, na sua obra Grande Sertão Veredas, o real não se apresenta para a gente nem na saída, nem na chegada. Ele se apresenta, na verdade, no meio da travessia. Pois bem, nessa travessia estou hoje, mas ela não seria a realidade não fosse a minha história de vida construída ao longo de 30 anos na Justiça Federal da Primeira Região. Ela se iniciou, na verdade, em 1984, na Justiça Federal de Minas Gerais, após a aprovação em um concurso público. Lá iniciei a minha judicatura federal, trabalhei por um período curto, por cerca de 6 meses, na Justiça Federal do Rio de Janeiro e retornei a Minas Gerais. Lá judiquei por 10 anos, após o que eu vim promovida por merecimento para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília. Lá trabalhei por 18 anos, aliás, e até que lá exerci a corregedoria do Tribunal Regional Federal, de 2004 a 2006. De 2006 a 2008, exerci a presidência do tribunal. Fui, aliás, a primeira e única mulher a exercer a presidência daquele tribunal, para minha honra. E, neste período, também integrei aqui o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, aliás, do Distrito Federal, e Minas Gerais também, de 91 a 93, integrei o Tribunal Regional Eleitoral Mineiro, de tal sorte que trouxe comigo para o Superior Tribunal de Justiça esta experiência que foi valiosíssima e que me ajudou a enfrentar este grande desafio que é integrar um tribunal da envergadura do Superior Tribunal de Justiça, que tem essa missão constitucional relevantíssima, que é uniformizar a interpretação da lei federal a nível nacional. Agora, algumas ações da senhora como presidente do TRF da Primeira Região. Justiça itinerante com barcos e carretas, programas de conciliação também, né, ministra? Por que focar nesses pontos, né, nessa área mais social, digamos? Bem, quando assumi a presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de 2006 a 2008, eu estabeleci um programa de metas. E nesse programa de metas, eu tive alguns objetivos principais. Um deles foi o de focar em projetos de conciliação. Por quê? O objetivo era acelerar a prestação judicional, torná-la mais efetiva. Trabalhei
em dois grandes projetos de conciliação, voltados para processos no âmbito de ações previdenciárias e assistenciais, e processos também relacionados a contratos de mútuo, vinculados ao sistema financeiro de habitação, firmados nas décadas de 80 e 90. Esses projetos, eles trouxeram resultados muito positivos, com uma repercussão social relevantíssima, com benefícios especialmente para a camada mais carente da população. E o segundo projeto de conciliação, ele voltou-se para do sistema financeiro de habitação. Basta lembrar que qualquer brasileiro deve ter alguém conhecido do seu relacionamento que teve algum contrato firmado, um contrato de mútuo firmado com o sistema financeiro de habitação nas décadas de 80 e 90, quando a nossa economia esteve bastante desarranjada, de tal sorte que os saldos devedores geralmente representavam, não raro, 5 a 6 vezes o valor venal do imóvel, de tal sorte que eles representavam um saldo devedor impagável. Foi feita uma triagem nesses processos que se encontravam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi feita uma triagem e estabelecida ali oferecida, aliás, uma proposta de acordo. Esses processos retornaram ao primeiro grau e os juízes federais, eles faziam audiências, um mutirão de audiências conciliatórias, e eram oferecidas propostas exequíveis. Ao fim e ao cabo desse projeto de conciliação, pôde-se perceber que é possível, com ações dessa natureza, efetivamente auxiliar a parcela mais carente da população brasileira a exercer efetivamente a sua cidadania, porque penso eu que aquele que não tem moradia, ele não tem cidadania. Aquele que não tem endereço, ele não é efetivamente cidadão. Né? Ministra, além dessa parte social, também evita que esse processo se arraste por muito tempo na justiça mesmo. Sem dúvida. Foi possível, para ter ideia, nós tínhamos no Tribunal Regional Federal, nesta ocasião, mais de 14 mil processos desta natureza. E só numa primeira etapa, a Engea e a Caixa selecionaram mais de 6 mil processos em que foi possível realizar audiências conciliatórias e conciliações efetivas. Então, veja, disso aí foi possível, em quase 50% destes processos, realizar conciliação e resolver problemas sociais relevantíssimos. Em alguns minutos, nós voltamos com mais um pouco dessa entrevista com a ministra Suzete Magalhães. É depois do intervalo. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A
A ministra Suzete Magalhães trabalhou desde que começou aqui no Superior Tribunal de Justiça na 6ª turma, que trata de matérias relacionadas ao direito penal. Agora foi para a 2ª turma, especializada no julgamento de processos de direito público. Esse é um dos assuntos que ela comenta nessa 2ª parte da entrevista. E um caso analisado e julgado por ela, que diz respeito ao sumiço de provas importantes na Polícia Federal, em uma investigação de contrabando e lavagem de dinheiro. Veja. Ministra, a senhora chegou aqui no dia 21 de agosto de 2012, tomou posse, né? São quase 2 anos, né? Como é que tem sido esses anos? O que mudou para a senhora? Como que a senhora avalia esse período já no STJ? Bem, esse período no STJ tem sido um período muito enriquecedor. Evidentemente, o enfoque do processo é diferente, porque no 2º grau, onde atuei por 18 anos, o 2º grau é o enfrentamento da prova, é o enfrentamento do fato. É a última instância onde se analisa prova, onde se analisa fato. É uma instância muito trabalhosa e de muita responsabilidade, exatamente por isso. No STJ, analisam-se teses jurídicas, mas, em contrapartida, o volume é incomensuravelmente maior. Isso tudo representa um desafio maior, mas eu estou muito satisfeita com o desafio, porque ele representa uma dimensão maior no trabalho, representa uma oportunidade de maior reflexão sobre determinados temas jurídicos, especialmente se tratando de exame de recursos repetitivos. Aquela hipótese em que determinada controvérsia jurídica é examinada aqui, os processos são sobrestados nos tribunais de 2º grau, e aqui os ministros têm oportunidade de discutir e refletir com profundidade sobre determinadas teses jurídicas que, ao fim e ao cabo desses debates, essa discussão, a conclusão a que se chega, valerá para aplicação para todo o Brasil. É uma experiência riquíssima, um debate preciosíssimo, de tal sorte que a experiência é para mim extremamente enriquecedora. Por que a senhora acredita que o STJ tenha tantos processos e também como resolver essa questão, né, da quantidade de processos, e também algumas petições, habeas corpus, por exemplo, que são muitos, né? Como, ministra, promover uma redução? Algum mecanismo de filtro mesmo? O Superior Tribunal de Justiça, ele se instalou em 7 de abril de 1989. Tramitavam aqui, naquela ocasião, exatamente 6.103 processos. Estatísticas agora, recentes, estatísticas de ontem, o que eu pude apurar. Tramitam aqui no Superior Tribunal de Justiça quase 339 mil processos, excluídos os processos em execução, os processos sobrestados e os processos em processamento de recursos extraordinários e de recursos ordinários para o Supremo Tribunal Federal. Veja-se o volume de processos, o crescimento disto. Após a emenda 45 de 2004, foi criado, no que diz respeito ao STJ, a Lei dos Recursos Repetitivos, um instrumento também muito valioso. Mas essa Lei dos Recursos Repetitivos, é preciso registrar, não trouxe para o STJ o mesmo efeito que a súmula vinculante e a Lei da Repercussão Geral trouxeram para o Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à diminuição do acervo do volume de processos, né? Então, é preciso que algo seja feito em relação ao STJ. Se, porventura, a decisão que determinada turma no Tribunal de 2º grau tiver tomado conflitar com o entendimento do STJ num recurso repetitivo, o processo retorna à turma julgadora, mas ela não estará obrigada a adotar o posicionamento do STJ. Sim. Ela pode mantê-lo. E se
o entendimento primitivo, o contrário ao entendimento do STJ, for mantido, o processo retornará ao presidente do tribunal, que aí sim receberá o recurso especial que subirá ao STJ. Talvez esteja aí um ponto que precisa ser modificado. Agora, mudando um pouco de assunto, a senhora passou da 6ª turma para a 2ª turma. Como é que a senhora vê essa mudança? Bem, como disse, a 6ª turma foi no Superior Tribunal de Justiça, a minha primeira casa. Lá eu fui muito bem recebida. Fui recebida de braços abertos. Recebi um abraço fraterno, amigo de todos os ministros daquela casa, dos ministros da 3ª sessão. Lá fui muito feliz. A experiência foi muito enriquecedora. Estou agora a mudar de matérias com as quais passarei a judicar. Mas eu estou, de um certo modo, a retomar as matérias com as quais judiquei por 28 anos na Justiça Federal. Penso que serei também tão feliz quanto fui na 3ª sessão, na 1ª sessão, que estou praticamente a retomar a minha vida judicante por 28 anos. Antes de deixar a 6ª turma, uma decisão muito importante sobre o sumiço e desaparecimento de provas na Polícia Federal durante provas de uma investigação, né, ministra? Foi um caso diferenciado, a senhora considera assim? Foi efetivamente um caso diferenciado, foi até um caso julgado, né? Na minha última sessão, na 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, e um caso bem peculiar, não há no Superior Tribunal de Justiça e não encontrei na Justiça brasileira um caso análogo, exatamente em função da peculiaridade da situação fática, porque se sabe que era um caso de interceptação telefônica e telemática. Discutia-se, inclusive, a constitucionalidade da interceptação telemática. O Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada no sentido da constitucionalidade da interceptação telemática. Essa questão está hoje submetida em regime de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ainda não firmou jurisprudência sobre esta questão da interceptação telemática. O que ocorreu nessa investigação é que as mídias dos e-mails de um determinado provedor, eram 3 provedores, essas mídias desapareceram. Elas se extraviaram. Esse determinado provedor, que era Embratel, ela não armazenou os e-mails que foram interceptados. Esses e-mails foram desviados diretamente para a polícia e a polícia perdeu houve um extravio na polícia desses e-mails, de tal sorte que essas provas desapareceram no âmbito policial, né? Nem a acusação, nem a defesa e nem o judiciário teve acesso a essas mídias, a esses e-mails, né? De tal sorte que parte da investigação se perdeu. Como fica a prova? Cadê a entrega? O Estado desapareceu com a prova? Então, a turma chegou à conclusão de que o Estado tem o dever de assegurar a integralidade da prova. Isso não foi possível, né? E, assim sendo, entendeu-se que toda a prova estaria contaminada por ilegalidade e, assim sendo, toda ela deveria ser extirpada do processo. Esse foi o entendimento unânime da turma, porque isso estaria a prejudicar o exercício da ampla defesa. Daqui a pouco você acompanha aqui comigo a última parte dessa entrevista com a ministra Suzete Magalhães. O STJ 25 anos volta já.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nessa entrevista especial com a ministra Suzete Magalhães, seria difícil não falar sobre um assunto específico, a mulher na justiça brasileira. É sobre esse tema a última parte da nossa entrevista com a magistrada, que deixou também uma homenagem pelos 25 anos de criação do Tribunal da Cidadania. Nas proximidades do Dia da Mulher, a senhora foi a 7ª, né, a ingressar no STJ, primeira a ser presidente também do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Como é que é fazer parte desse grupo? Como que a senhora vê o judiciário na relação também com as mulheres, né, com as ministras, com as mulheres no meio de trabalho? Como é que a senhora vê isso? Bem, eu acho que estamos a ver esta realidade, né? A mulher hoje, ela tem ascendido a espaços restritos de poder, felizmente. No âmbito do judiciário, então, nós tivemos recentemente, em junho de 99, a nossa querida ministra Eliana Calmon foi a primeira ministra, né, magistrada de carreira, a ascender a um tribunal superior. Ela chegou ao Superior Tribunal de Justiça, né, numa demonstração, numa consciência, diria eu, de que é possível, no início, no alvorecer deste milênio que estamos a viver, de que é possível ao judiciário, na sua cúpula, ser também feminino, né, como a sua deusa Têmis. E ainda no ano de 99, em outubro, ingressava aqui no STJ uma outra eminente ministra, a ministra Nancy Andrighi, e estamos hoje, já na 8ª ministra, né, a ministra Regina Helena. Mas no decorrer deste período, tivemos a ingressar no Supremo a ministra Ellen Grace, que dentro em pouco esteve a exercer com mãos firmes, competentes, seguras, a presidência da nossa Corte Suprema. Temos hoje 2 grandes ministras também no Supremo Tribunal Federal. Enfim, temos hoje grandes mulheres no judiciário brasileiro. Mas certo é que nós temos que perceber que, apesar de grandes avanços, também na legislação, nós ainda temos um grande caminho a percorrer. A mulher hoje ainda, não é só no Brasil, é de resto no mundo todo, né? Ainda temos no mundo todo, nós temos a mulher como uma maioria no contingente, mas ainda é minoria no poder. Mas também é preciso reconhecer que isto é uma questão cultural, né? Sabemos todos que lei não muda cultura. A lei não muda a sociedade, né? Nós tivemos um avanço relevantíssimo no país com a Lei Maria da Penha, né? Mas as estatísticas revelaram, né? Hoje todo mundo sabe que violência contra a mulher é crime. Todo mundo sabe, a sociedade brasileira sabe disso. Mas tivemos agora o aniversário da Lei Maria da Penha. E a imprensa revelou, não sei se os dados são fidedignos, mas a imprensa revelou que a violência contra a mulher não diminuiu, né? Lamentavelmente. Isto demonstra que discriminação e violência não se muda com lei. É preciso mudar padrão cultural. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigada pela presença aqui no STJ há 25 anos, viu? Foi um prazer estar aqui, com certeza. E eu quero dizer que estamos aqui a falar aqui dos 25 anos do STJ, do Jubileu de Prata Sim, do 25 STJ. anos. E eu não poderia encerrar essa nossa conversa sem deixar aqui uma homenagem ao Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do seu presidente, o ministro Félix Fischer, cumprimentando também as suas ministras, os seus ministros, as suas servidoras, os seus servidores, por esse Jubileu de Prata. Cumprimentar esse tribunal. Esse tribunal é digno de todos os elogios, de todos os aplausos. Um tribunal que, ao longo dos seus 25 anos de existência, passou, com toda razão, a ser denominado pela população brasileira de Tribunal da Cidadania, porque deu efetivamente voz à legislação que, entre nós, implementou os chamados direitos de segunda e terceira geração, no dizer do grande processualista Norberto Bobbio, os chamados direitos sociais, direitos coletivos, difusos, e implementou também relevantíssimos instrumentos de tutela de exercício da cidadania, como a substituição processual, mandado de segurança coletivo, importantíssimos instrumentos, especialmente nessas demandas de massa. E, ao longo desses 25 anos de existência, eu posso dizer, cheguei aqui há pouco e assisti a história desse tribunal do outro lado. Eu posso dizer que esse tribunal, sem dúvida alguma, ele tem contribuído de modo efetivo para a construção de uma sociedade melhor, para a melhoria das nossas instituições, enfim, para a construção de uma sociedade mais próxima daqueles objetivos fundamentais da nossa República, aqueles objetivos incertos no artigo 3º da nossa Constituição Federal, uma república mais justa, solidária e democrática. Fica o recado, então, da ministra, pelos 25 anos do STJ. Obrigada mais uma vez, ministra. Pois não, prazer foi meu estar aqui. O STJ 25 anos fica por aqui. Até a semana que vem.